21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional. Quem era Tiradentes? Era um militar de cargo alferes. Alferes é um cargo que não existe mais hoje na hierarquia militar brasileira. Um degrau acima de cabo. É isso que ele era. Mas ele ficou célebre, conhecido também na região, como Tiradentes, não como dentista. Era uma profissão que havia naquele tempo, estragava o dente, alguém mais especialista extraía esse dente e ganhava dinheiro. Ele era um desses assim. E temos que voltar na história, porque Tiradentes? Os jesuítas tinham espalhado escolas pelo Brasil todo, universidade que nunca foi aprovada por Portugal e que os jesuítas inclusive levaram alunos indígenas para a Europa para fazer exame junto com estudantes europeus e se saíram em condições iguais e até melhores. Mas por violento ódio católico na Europa toda, especialmente em Portugal e Espanha, eles começaram a perseguir os jesuítas e acabaram destruindo verdadeiras culturas jesuíticas, como os 30 povos, geralmente falam 7 povos, que estariam no Brasil, 7, mas eram 30, incluindo Brasil, Paraguai e Argentina, dos índios guaranis. As cidades mais progressistas do continente americano seriam as maiores cidades hoje, sem dúvida nenhuma. Foi tudo destruído, tudo, e feito uma lei para recolonizar o Brasil, não deixar ele ser independente. E proibiram escolas. Aí tem professores que não fizeram escolas governamentais. Tá, é só consultar a lei. Escola governamental que era permitida no Brasil somente em cidades com mais de 200 famílias. Se tinha cidade com mais de 200 famílias, eram 3 que calcularam: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá, o Brasil ficou sem escola. Os pobres simplesmente não tinham escola. Os ricos mandavam seus filhos estudar na Europa. Na Europa estava se espalhando ideias revolucionárias que deram origem à Revolução Francesa, que Napoleão Bonaparte espalhou pela Europa, pelo mundo todo, de certa forma, essas ideias. Esses estudantes brasileiros que foram estudar na Europa voltaram para o Brasil com ideias revolucionárias da Revolução Francesa, anterior, preparando a Revolução Francesa. Então, na Inconfidência Mineira, tinha médicos, coronel, padre, poeta, advogado, juiz, alta sociedade, que queria proclamar a independência não do Brasil, mas de Minas Gerais, e, se possível, depois o Brasil. Mas o plano era Minas Gerais. Entre eles estava o mais bagrinho da turma, o mais bobinho da turma, José Joaquim da Silva Xavier Tiradentes. E, por excesso de falatório de Tiradentes, o plano foi descoberto. Prenderam 54 pessoas, 10 das quais, por lei da época, condenadas à morte. Dos 10 condenados à morte, 4 por esquartejamento após a morte. Finalmente reduziram para 1 morrer e ser esquartejado, porque o povo tinha que ter um exemplo que com isso não se brinca. E dizem que enforcaram Tiradentes, esquartejaram e espalharam os pedaços do rio até Minas, por onde ele andava. Mas
no curso de doutorado que eu fiz, um doutor da Espanha, e eu já tinha lido isso em um livro, distribuiu um papel que Tiradentes não foi enforcado e nem foi esquartejado. Morreu na Argentina, onde ele tinha família. Aí a turma, sim, mas e agora? Por quê? Tá, a história não é uma ciência exata. Se lança as ideias. Dizem que a sepultura dele existe na Argentina. Eu não vi. No processo, fala de descendentes dele, mas ele morreu solteiro, segundo a história. Tá, mas mesmo assim, podia ter tido filhos sem estar casado, né? O que era meio difícil. Mas a República, depois proclamada, precisava de heróis republicanos, porque todos eram monarquistas. Aí começou a procurar herói meio fabricado, Tiradentes, Anita Garibaldi e vários outros, né? E é o que comemoramos. Vamos ver se no futuro, de repente, alguém estuda e prova a realidade e vão ter a coragem de mudar isso.